Bem-vindos de volta ao Zofia. Pessoal, hoje a gente vai continuar a nossa aula de Estados Unidos falando da sua independência. Bom, como nós vimos na primeira aula, a situação colonial mudou. Agora, após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra precisava recuperar o dinheiro investido e para que isso acontecesse, ela precisava cobrar impostos de pessoas que não eram acostumadas a tais métodos, como por exemplo os colonos do norte, os puritanos. O que vai acontecer, pessoal? Simples. A Inglaterra criou leis, como por exemplo a lei do chá, do açúcar e do selo. Lembrando que a Inglaterra não é uma monarquia absolutista, ela é uma monarquia parlamentarista e já existem muitas ideias iluministas ali sendo desenvolvidas, sendo divulgadas, condicionando as pessoas a pensar um pouco diferente do que as monarquias absolutistas sempre pregaram. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a Inglaterra ela não pode chegar lá com uma pompa absolutista e cobrar impostos do nada. Ela precisou fazer isso através de leis, através de pequenas mudanças que mesmo assim vão enfurecer aqueles que consideravam a América o lugar da terra livre, da free land. Bom, o que vai acontecer com os colonos é muito simples. A Inglaterra ela vai cobrar impostos como, por exemplo, na lei do açúcar, onde o açúcar, o melaço, que era comprado e vendido dentro da colônia, teria que sofrer uma taxa. Você precisa pagar uma taxa para comprar estes produtos dentro das colônias. Ou seja, se os americanos precisam comprar o melaço inglês ou o açúcar das Antilhas, eles precisam pagar uma taxa a mais, alfandegária, como digamos assim, para que este produto chegue lá. E agora tem um outro problema, a lei do selo. A lei do selo talvez para nós hoje seria a mais absurda, porque a Inglaterra obrigava agora que toda correspondência tivesse um selo real. E esse selo oficial inglês era vendido a um determinado preço e você não podia trocar uma correspondência com alguém sem ter que pagar uma taxa para aquilo. Isso era um absurdo. Imagina hoje, na era do WhatsApp, se você pagar um centavo por mensagem, aí é complicado, né? A gente não estaria com certeza falando tanto na internet assim. Bom, a moral da história é, com a lei do selo e a lei do açúcar, vem também a lei do chá. A lei de impostos sobre o chá era muito simples. Os colonos que tinham o costume derivado da Inglaterra de consumir chá, agora teriam que comprar esse chá de uma companhia inglesa, que é a Companhia das Índias Ocidentais, muito famosa, né? Comentamos em muitos vídeos já. Então, a moral da história é a seguinte: se a Inglaterra está cobrando impostos de colonos que não são acostumados a ter essas imposições, agora a gente vai ter um conflito. E esse conflito acontece um dos principais episódios, que é a festa do chá de Boston, onde colonos caracterizados como índios invadem navios ingleses e derrubam o chá no mar, como uma forma de protesto a esses impostos abusivos. Então, o que a Inglaterra vai fazer para punir os colonos? Criou as leis intoleráveis. Basicamente, as leis intoleráveis eram leis restritivas, civis e sociais, ou seja, os colonos não podiam fazer mais o que eles bem entendessem. Opa, então nós temos um segundo problema. Além de impostos, agora tem restrições sociais. Vou dar um exemplo de uma lei intolerável. Colonos não podem mais transitar em qualquer hora do dia. Existe um toque de recolher. A partir de determinada hora, os colonos têm que voltar para suas casas. Os colonos não podem fazer reuniões públicas em espaços abertos mais. Ou seja, está cada vez mais difícil ser um colono. E eles não estão acostumados com isso, principalmente o norte. Logo, eles vão criar uma forma de resolver o problema com a Inglaterra. Que forma foi essa? Se juntaram e criaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Prestem bastante atenção que muitas pessoas erram isso. O primeiro Congresso da Filadélfia não tem um caráter separatista. Era uma forma deles tentarem argumentar com o parlamento inglês para que o parlamento retirasse as leis intoleráveis e desse mais participação política para a colônia. Deu certo? Não. O que vai acontecer? A Inglaterra não vai aceitar as imposições coloniais e aí a gente tem o segundo Congresso da Filadélfia. O segundo Congresso vai trazer para a gente, de fato, a relação com o iluminismo. Inspirados com várias ideias iluministas de liberdade econômica e social, se cria a Carta de Independência, onde se busca e se prioriza a ideia de liberdade e busca da felicidade. Gravem essas palavras, liberdade e busca da felicidade. A luta foi muito cruel, muito violenta. Os colonos unidos agora, Estados Unidos da América,
e a Inglaterra começaram a travar várias batalhas que no começo foram vencidas pelos ingleses. Aconselho um filme bem caricato e bem divertido chamado O Patriota, que tem cenas extremamente interessantes para entender como funcionava um conflito. Então, o que aconteceu para os Estados Unidos conseguirem vencer a Inglaterra? Bom, dentre vários fatores existe uma aliança. Quem vai ajudar os americanos nessa batalha? Exatamente o inimigo máximo da Inglaterra, a França. França e Inglaterra a gente sabe que tem uma relação muito conturbada ao longo da história e agora os franceses estão do lado dos colonos. A Inglaterra então vai perder e quando a Inglaterra perde a guerra, o que vai acontecer? Os americanos agora são os Estados Unidos da América, uma nação presidencialista republicana, ou seja, bem levada pelos ideais iluministas e com uma federação muito forte, ou seja, cada estado americano só concordou em ser um país unido se desde que tivesse autonomias estaduais. Cada região vai ter algumas liberdades jurídicas, civis diferentes. Isso é interessante porque o pluralismo político nos Estados Unidos é assim até hoje. A ideia de você ter várias ideias que convivem dentro do mesmo espaço. Como, por exemplo, hoje nós temos aí exemplos clássicos, estados americanos que permitem a pena de morte e outros que proíbem. Estados que permitem a utilização de drogas e outros que restringem. Então, isso é a essência do pensamento americano que vem exatamente do fundamento iluminista e da origem dos povos. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, inscrevam-se no Zofia e deixem nos comentários o que vocês querem na próxima aula de História. Um grande abraço, até a próxima!